E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é analisar os últimos trabalhos do Vanderlei Luxemburgo, pra gente saber mais ou menos o que é que o técnico tem feito do ponto de vista tático, né? E ter também uma ideia do que esperar dele nessa nova montagem de Cruzeiro. Então eu selecionei os últimos 3 trabalhos do Vanderlei, no Vasco em 2019, no Palmeiras em 2020 e no mesmo Vasco que ele retornou no final dessa temporada 2020, virada para 2021, que acabou muito mal, né? Com o rebaixamento. Começando do começo, né? Aqui vocês estão vendo qual foi o time base que o Vanderlei Luxemburgo mais utilizou no Vasco naquele trabalho em 2019, que foi considerado pela maioria das pessoas um bom trabalho, né? Porque manteve o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, naquela oportunidade fechando o campeonato no 12º lugar na tabela. Então o goleiro Fernando Miguel, a zaga tinha o Oswaldo Henriques e o Castan, Pikachu e Henrique pelos lados, né? O Richard, um volante que voltava muito, fechava muitas vezes quase como um terceiro zagueiro, enquanto ele tinha Fred, Guarim e Raul como outros volantes, né? Era um time de 3 volantes, até porque o Vasco não tinha ali a figura de um camisa 10 muito confiável. Tinha, por exemplo, o Bruno César, mas que não se firmou, que os maldosos poderiam chamar de Bruno Cheddar, mas tinha aí o Rossi e o Marrone, que normalmente faziam um papel como atacantes pelos lados. No momento sem bola, fechando aqui as linhas também, né? Ficava aí um 4-1-4-1, e com a posse de bola, o Vasco tinha 3 atacantes efetivamente, e com essa armação mais distribuída entre esses 2 volantes de mais saída e os próprios laterais, né? O Iago Pikachu, por exemplo, é um jogador que apoia muito bem, tanto que pode ser utilizado sem nenhuma dificuldade como meia. Inclusive, eu acho que o Pikachu é melhor como um meia aberto do que como lateral, porque ele não marca bem. Uma variação que o Luxemburgo fez bastante era tirar o homem de referência, né? Que normalmente era o Ribamar, que mais jogou com ele, colocando o Thales Magno, que na época era um menino que o Vanderlei Luxemburgo deu bastante espaço. Dessa forma, o Marrone vinha jogar como um atacante, né? Só que ele não é aquele camisa 9, ele é mais um falso 9 mesmo, e o Vasco ficava com um ataque de muita movimentação, né? Com 3 jogadores que têm boa velocidade, o que fazia todo sentido para aquela proposta de time do Vasco, que era uma equipe que jogava basicamente em transição, gostava muito de se fechar e tentar explorar contra-ataque, né? O Vasco era um time basicamente defensivo, mas que tinha aqui alguns jogadores tecnicamente bem interessantes, né? O próprio Iago Pikachu é um bom jogador, o Fred Guarim é um cara que jogou em Inter de Milão, jogou Copa do Mundo, o próprio Raul é um volante de boa qualidade, né? Um cara que hoje tá no Red Bull Bragantino, Thales Magno tá no exterior, o Rossi é um jogador que tá sempre atuando aí em Série A de Campeonato Brasileiro, o próprio Marrone também é um cara que foi comprado muito caro pelo Atlético. Então muita gente vendeu a ideia que para esse time do Vasco aqui ter ficado na Série A foi um campeonato espetacular, mas não foi o caso. O Vasco tinha sim bom recurso técnico, esse time não é ruim, o Leandro Castan em 2019 estava jogando num nível muito bom, e terminar o Campeonato Brasileiro em 12º lugar com esse time do Vasco, na minha opinião, é assim o esperado para qualquer treinador. Não acho que o Luxemburgo tenha feito nada de sensacional, e para traduzir em números, tá? Ele trabalhou em 34 partidas, conseguindo 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Foi um aproveitamento razoável, uma campanha de meio de tabela que, na minha opinião, foi até um pouco supervalorizada, né? Talvez pela figura do Luxemburgo, por ser um cara muito carismático, e pelo Vasco nos últimos anos, infelizmente, ter entrado numa onda aí de muitos rebaixamentos, né? Então talvez qualquer campanha que o time faça que não caia para a Série B já é considerado um grande trabalho do treinador, mas na prática eu não acho que seja necessariamente isso. Uma das pessoas que se encantou muito com o trabalho do Luxemburgo no Vasco foi o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, né? Não à toa ele foi atrás do professor, e após o insucesso das negociações com o Sampaoli, Vanderlei Luxemburgo assumiu o Palmeiras em janeiro de 2020, e aqui no Palmeiras a gente pode dizer que o Vanderlei ele experimentou bastante, tá? O time tinha uma estrutura base de 4-2-3-1 que já vinha sendo utilizada até por técnicos anteriores, né? O próprio Filipão, o Mano Menezes. O Luxemburgo não mudou muito esse esquema, mas fez uma mexida muito interessante. Ele puxou o Felipe Melo para ser zagueiro. E o Felipe, que normalmente vinha sendo um volante, né? Um jogador que perdeu naturalmente um pouco ali da velocidade com os anos. E essa mexida foi interessante para qualificar um pouco a saída de bola do Palmeiras, já que o Felipe tem um passe longo muito bom, um passe curto também. E o Luxa assumiu com uma recomendação clara da diretoria. Ele tinha a obrigação de utilizar os jovens da base do Palmeiras. Então eu tô colocando vários desses jogadores aqui, ó, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, o próprio Wesley, que também é um jovem, né, e o Gabriel Veron, são jogadores que foram muito utilizados, tá? Mas a premissa base do Vanderlei, quando ele assumiu o Palmeiras, a ideia era ter um time um pouco mais experiente, tanto que ele usou muito Bruno Henrique e Ramírez como volantes desse time, e os garotos foram entrando no time naquela rotação
composição natural de elenco. O Gabriel Menino, por exemplo, que é um jogador muito polivalente, ele jogou como lateral, como volante, como meia aberto. E até pelo fato do Ramires não ter conseguido jogar bem pelo Palmeiras, né, outros jogadores foram tomando essa vaga e ganharam muita repercussão no time. O Patrick de Paula foi titular do Palmeiras em determinado momento, depois acabou perdendo a vaga, mas jogou bastante. O próprio Zé Rafael jogou como um dos volantes e ele reclamou, inclusive, que não tinha um meia armador, né? E peraí, vamos dar uma olhadinha rápida para esse plantel. O Palmeiras tem Zé Rafael, Lucas Lima, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. Você pode dizer que não gosta de nenhum deles, mas tem meia. E o fato de não confiar em nenhum desses jogadores, inclusive, né, fez o Luxemburgo usar muitas vezes o Dudu como um meia atacante centralizado, o que acabou atrapalhando um pouco o desempenho do Dudu, né? O Dudu acabaria sendo negociado no meio da temporada, mas como o Palmeiras tinha feito um investimento alto no Rony, o William estava pronto e tinha o Luiz Adriano no ataque, muitas vezes esse time do Palmeiras se comportava basicamente como um 4-2-4, né? Você tem os 4 na defesa, uma linha de 2 meio-campistas, e o Dudu, que não tem característica de armação, ele é um cara que gosta mais de pegar a bola e ir pra cima, se juntava num quarteto ofensivo que tinha o Bigode, que tinha o Rony e o próprio Luiz Adriano. O Vanderlei insistiu muito nessa formação e o Palmeiras conseguiu ter sucesso até com algumas goleadas na Libertadores, sempre que conseguia fazer o tal do jogo de transição, que é contra-ataque basicamente. Afinal, ele tem à disposição um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, um dos melhores zagueiros sul-americanos, um lateral esquerdo excelente também, que é o Matias Vinha, né? O Felipe Melo é um jogador confiável, o Marcos Rocha nem tanto, mas ele tinha o Gabriel Menino, ele tinha o próprio Mike para fazer o setor, muitas opções de meio campo, e eu botei essa galera aqui porque todos tiveram alguma oportunidade e até alguma sequência com o Vanderlei. Ele rodou bastante esse elenco, eventualmente tirava um dos atacantes aqui, né, e jogava, por exemplo, com o Dudu, Bigode e Luiz Adriano, colocando um dos meias em campo, né, seja o Veiga, o Scarpa, o Lucas Lima. Às vezes o Palmeiras jogava de forma parecida com o Vasco, né, com 2 meio-campistas saindo mais e um mais preso. Então a gente pode dizer que o Luxemburgo ele tentou bastante com esse time do Palmeiras, tá? Ele montou diferentes formações, organizou o time às vezes com 2 volantes, um meia, em outros momentos com 2 meias, até com 4 atacantes em algum momento, mas o time não caminhou, né? E aí entram os questionamentos com relação aos seus métodos de trabalho, né? Se o Vanderlei Luxemburgo consegue realmente extrair o máximo dos jogadores, consegue organizar bem o time, porque eu acho um absurdo qualquer treinador reclamar de falta de qualidade com esse elenco do Palmeiras que ele tinha à disposição. O Luxemburgo consegue o título paulista, ganhando a final contra o Corinthians depois das cobranças de pênalti, e em determinado momento ele teve uma sequência invicta de 20 partidas, só que marcada por muitos empates, né? O que já estava enervando ali a torcida. E esse trabalho do Luxa termina em outubro de 2020. Ele trabalhou em 36 jogos no Palmeiras, com 17 vitórias, 14 empates e 5 derrotas, o que é um desempenho bom, mas ficou aquém do esperado pela qualidade do elenco que ele tinha à disposição e porque esses números acabam sendo muito inflados pelos bons resultados no Campeonato Paulista, porque no momento que ele é demitido, por exemplo, ele vinha de 3 derrotas seguidas no Brasileiro em jogos para Botafogo, São Paulo e Coritiba. Luxemburgo reestreia no Vasco já em janeiro de 2021. Ele empata fora de casa contra o Atlético Goianiense e graças a esse pontinho o Vasco sai da zona de rebaixamento. Então parecia que o trabalho dele não seria tão difícil, né? Que ele ia conseguir salvar o Vasco do Z4, sensação que foi ampliada na rodada seguinte, quando o Vasco faz 3-0 num jogo contra o Botafogo. Mas a coisa começou a degringolar. Esse aqui era o time base do Vanderlei Luxemburgo no Vasco e ele reencontrou vários jogadores que já tinham trabalhado com ele na temporada anterior, né? O goleiro era o mesmo, o Castan seguia por lá, o Henrique na lateral esquerda, o Léo Matos, que chegou para a lateral direita, é um jogador que deu até mais segurança defensiva e o Pikachu passou a jogar mais avançado. O Erley também é um jogador que já estava no Vasco, teve uma certa sequência, depois saiu do time, né? E quem passou a jogar foi o Marcelo. O meio-campo sofreu uma alteração, ele passou a jogar com 2 volantes, né? Que tinha o Bruno Gomes e o Léo Gil. O Andrei jogou bastante com o Luxemburgo, tanto em 2019 quanto 2020, mas nesse momento o Vanderlei já tinha um camisa 10 à disposição, né? O Benítez, que fez uma temporada boa pelo Vasco, tanto que acabou arrumando uma transferência para o São Paulo, e tinha também um camisa 9 mais confiável, né? O Germancano é um atacante melhor que o Ribamar, que ainda estava no elenco, mas sendo menos utilizado porque o argentino é um finalizador muito bom. Pikachu e o Thales jogando pelos lados. A ideia do time não mudou muito, não é uma estrutura tática nada inovadora, a gente já tá cansado em ver times brasileiros jogando assim. O Bruno Gomes, que é um volante muito jovem, teve a oportunidade, recebeu sequência, o Vanderlei deu moral para esse garoto, que foi até uma das boas notícias do Vasco na temporada. Ele tentou
recuperar também o Thales Magno, que estava meio em baixa, mas a campanha do Vasco não foi boa, o time teve muita dificuldade para se impor, tanto que não conseguiu vencer nenhum jogo fora de casa, né? Nessa passagem aí de 2021, o time só ganhou 3 jogos com o Vanderlei, os 3 foram jogando em São Januário, mas a estratégia do time seguia a mesma, tá? Jogando de forma bem retraída, defensiva, apostando nos contra-ataques. Um jogo que ficou muito marcado, né, foi a vitória contra o Atlético Mineiro por 3-2, que o Vasco finalizou apenas 6 vezes na partida e teve só 25% de posse de bola. Mas por aquelas coisas do futebol, os 3 chutes do Vasco que foram no gol entraram, enquanto o adversário finalizou o triplo, teve muito mais posse de bola, mas o Vasco levou o resultado. A verdade é que alguns jogadores que tinham rendido bastante com o Vanderlei na temporada anterior não conseguiram repetir a dose em 2021 e o time acabou rebaixado mesmo ganhando na última rodada contra o Goiás, somando com esse último duelo em que já tinha sido noticiada a saída dele. Foram 12 partidas com 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E para fechar o vídeo, só jogar aqui uma escalação possível mesmo da minha cabeça de como eu penso que o Vanderlei Luxemburgo pode tentar iniciar esse trabalho à frente do Cruzeiro, tendo todos os jogadores disponíveis, obviamente, né? Eu acho que ele vai tentar botar Rodolfo e Ramon para jogar, por serem jogadores mais experientes e mais renomados no futebol brasileiro, tendo o Cáceres à disposição, também é um cara que ele deve aproveitar. Cáceres que inclusive trabalhou com o Luxemburgo no Vasco, né? Não era titular com ele, mas jogou em algumas partidas. O Jean Vitor imagino que deve receber uma sequência aqui, mas pode também ser o Matheus Pereira. Não imagino que ele vai botar o Felipe Augusto para jogar de lateral. No meio-campo, até por não poder contar aí com o Nonoca e com o Flávio, né? O Adriano eu imagino que vai ter uma oportunidade. O Rômulo eu acho que ele vai tentar dar uma sequência. O Vanderlei até usa jogadores jovens, mas ele gosta também de utilizar esses caras mais rodados. Isso aí é o trabalho no dia a dia que vai determinar, né? Imagino que o Marcinho vai ser o camisa 10 dele no primeiro momento. E aí o Giovanni Piccolomo é uma alternativa pro Marcinho ou até pra vaga do próprio Rômulo, né? Bruno José deve fazer o lado. Ele gosta de ter esse jogador de velocidade pela ponta. E aí eu acho que a gente tem uma incógnita com relação aos Sobis, porque não tem justificado a titularidade, né? Inclusive acho que o Vanderlei é um cara que tem tamanho suficiente para botar os Sobis no banco. E talvez o Wellington nem receba aí uma sequência, mas a gente deve sempre fazer aquela ressalva do condicionamento físico do NEM. É um cara que talvez ainda não tenha condição de jogar 70, né, 60 minutos. Então pode ser que não seja titular nas primeiras partidas, mas por essa premissa do Luxemburgo de gostar de ter jogadores rápidos pela ponta, o Wellington NEM e Bruno José faz sentido. Talvez até invertidos, né, com o Wellington NEM jogando pela direita, o Bruno José na esquerda. Imagino que o Ayrton, se não tivesse sido liberado para o Ceará, seria também um atleta muito utilizado pelo professor. No ataque, imagino que o Marcelo Moreno vai continuar jogando, até porque tá num bom momento, né? E em clubes anteriores, o Vanderlei também mostrou gostar de ter a figura ali de um camisa 9. Não necessariamente para todos os jogos. Pode ser que às vezes ele bote o próprio Rafael Sobis fazendo um papel de falso 9 ali, mas ele utilizava o Cano no Vasco, usou o próprio Ribamar, usava muito o Luiz Adriano, que é um centroavante até mais técnico. Então, se eu tivesse que chutar uma ideia que o Vanderlei Luxemburgo vai fazer no Cruzeiro, seria mais ou menos nessa estrutura aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para dizer aí como você imagina que vai ser esse trabalho do Vanderlei, uma possível escalação, esquema tático, se realmente o nosso melhor reforço vai ser salário em dia, né, como a gente espera que aconteça. E vamos torcer para que o trabalho desse homem funcione, primeiramente para a gente não ser rebaixado, né, e num segundo momento, se a coisa caminhar, para a gente voltar a sonhar com acesso. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!